Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, que para quem não sabe, é justamente eu pego o texto da análise do GE e destrincho com vocês sobre o que está sendo dito, se é realmente aquilo, se realmente a gente pode pontuar mais alguma coisa além do jogo contra o Sampaio Corrêa. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama elástica, me escute e entre no meu divã. E também, YouTube Live voltou, hein? Fique atento. Temos todos os dias, exceto sexta-feira, hein? Às 6 ou 7 horas da noite. Voltando a falar. Vamos pegar aqui o primeiro tema, né? Análise. Teste de Diniz tem resultados diferentes em vitória fácil do Fluminense. Eu não sei se foi... Sabe, essa palavra teste significa que... sei lá, eu tô com vontade de fazer isso. Mas não. O que aconteceu é que todos os jogadores que passaram pela fisiologia jogaram. Se você for ver, o Cano não entrou. Vários outros jogadores que vinham entrando, que vinham como time titular não entraram. O próprio Ganso também estava lá e não entrou. Então não foi teste. Foi uma situação justamente casual ali. O próprio Felipe Melo também não entrou durante o jogo. Ou seja, não foi teste. Teste é quando, sei lá, eu tô com um elenco aqui, eu quero dar uma rodada, eu quero testar alguns jogadores aqui e vamos colocar ele pra frente. Não aconteceu isso. Tricolor não sofre um chute a gol sequer e constrói boa vantagem na Copa do Brasil. Debate a partida gira em torno de Renato Augusto, Marquinhos, Terãs e Felipe Andrade. Bom, só pra falar que realmente eu fiquei até meio triste, né, que o Sampaio Corrêa não fez nada durante o jogo inteiro. O Fluminense, ele simplesmente não sofreu em nada. Não teve nenhum lance que realmente ali, nossa, não. E de fato, então, essa primeira parte do subtítulo está certo. E debate da partida em giro em torno de Renato Augusto, Marquinhos, Terãs e Felipe Andrade. Vamos ver se ele vai falar sobre os 4 debates ou não. Vamos ver. Vamos ver. O Fluminense estreou com o pé direito na sua série de jogos em Cariacica, no Espírito Santo. Mesmo com o time misto, a equipe do técnico Fernando Diniz teve muita facilidade para vencer o Sampaio Corrêa por 2-0 nessa quarta-feira pela terceira fase do Brasil. Se serve de preparatório para o duelo contra o Atlético Mineiro, no sábado pelo Brasileirão, o tricolor foi aprovado. Assim como o planejamento adotado indica ter sido correto. Só para falar aqui, não. Sabe, ele fala sobre servir de preparatório. Não. Eu acho que é um time que não existe em campo. É um time que não existe em campo contra um time que pouco existe em campo. Então não. É um time de Série C, quer dizer, é um time que tem um elenco extremamente fragilizado em tudo quanto é parte do campo. Sinceramente mesmo, o Fluminense chegou algumas vezes com 90% de posse de bola. Então não dá pra realmente... tem muita coisa certa aqui, né, que é a questão do time misto, né, que é também a questão do facilidade, mas fora isso, não. De todos os confrontos dessa terceira fase da Copa do Brasil, o entre Fluminense e Sampaio Corrêa talvez seja o que traz mais de paridade entre as equipes. Correto. Isso daí não tem mentira, não. Trata-se do atual campeão da Conmebol Libertadores diante de um rival da terceira divisão do Brasileiro. O desenho em campo seguiu o esperado. Domínio amplo e nenhum sofrido, os maranhenses finalizaram 0 vezes contra o gol do Fábio. É isso que aconteceu. Ele conseguiu resumir bem ali o meu pensamento, né, que foi essa disparidade e também a situação do jogo. Gostei.
Houve um momento no primeiro tempo em que o Fluminense chegou a ter 90% de posse de bola. Olha o que eu falei. Na primeira etapa, o Sampaio Corrêa viu a bola passar pela área tricolor em apenas uma oportunidade. E nem foi um lance de perigo, que foi com o Pimentinha. No segundo algumas encadas do Pimentinha e só. Que eu falei pra vocês do Pimentinha. A diferença técnica foi tão gritante a ponto de dificultar uma variação mais profunda. E é isso que eu falo. Isso que eu falei na análise de ontem, tá? Na live. Então, fique atento para você ver a minha análise. É uma análise que é feita como se fosse um vídeo. O Fluminense venceu porque é muito superior ao adversário. Exatamente. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Então, dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. Taticamente falando, a escolha de Fernando Diniz de colocar Renato Augusto como uma espécie de falso 9 trouxe bônus e ônus. Vamos ver qual é. A ideia deu certo. O camisa 10, o camisa 20 empurrou a defesa adversária para trás e gerou espaço para seus companheiros. Tá, isso aconteceu de verdade. Devido à falta de entrosamento, o esquema teve problemas de fluidez, mas funcionou. Do outro lado, fica a impressão de que é um tremendo desperdício ter um jogador dessa qualidade cumprindo essa função. O Renato Augusto diversas vezes fez essa função no Corinthians, né? Quando jogava ele e o Roger Guedes. Mas o grande problema é que o Renato Augusto ele é muito melhor armando o time, chegando por trás, do que sendo um 9, um falso 9, ou até mesmo um 9. Então, até para o Cano não tem esse tipo de situação. O que a gente tem de realmente 9 mesmo, é o Lelê. Que o resto não é. O resto tudo é falso 9. Então, tipo, não é que... mas então é certo o Cano, porque o Cano é um 9 de verdade? Não. O Cano também não é 9 de verdade. Então, sabe, eu só tô aqui tentando acumular um pouquinho mais o texto, que tá muito bom. Marquinhos, mais uma vez iniciou na lateral direita, mas atuou como um ponta praticamente o jogo todo. O torcedor torce no nariz, mas crê que é mais falta de entendimento. O Fluminense não joga de forma estática, e a sua presença ali tem o objetivo de criar superioridade numérica. Ser lateral direito é só uma cunha que pouco se cumpre quando a bola rola. Já Terãs finalmente entregou minutos dignos de elogios. Na segunda etapa, atuando mais próximo ao gol, teve liberdade para finalizar e lembrou um pouco aquele meio do Atlético. Só para a gente falar sobre esses dois, ele falou sobre Marquinhos e sobre... sabe, eu falo o seguinte, o Fluminense ele tem que ter variação. Tá? A gente está vendo que o meta de hoje no futebol brasileiro e também no futebol mundial é a variação tática. E o Marquinhos, ele pode... Eu vejo ele muito também como um ala na direita. Não é um lateral direito. É uma ala na direita. Mas para isso a gente precisa de 3 zagueiros. Para isso, aconteceu. Quando a gente viu que os 3 zagueiros eram o Felipe Andrade, o Marquinhos e o Antônio Carlos. Aí deixando o Danilo Barbosa de um lado, qual é o nome do outro? Danilo Barbosa de um lado, o Marquinhos do outro, e aí você tinha como volante, na volância, você ainda tinha o Lima, o próprio também Davi Terãs. Aí você tinha nas outras pontas ali, também atuando ali, bem nas pontas, o Arias e o Douglas Costa, e no meio ali centralizado o Renato Augusto. Então, dá pra entender. E o Terãs, sabe, até agora assim, teve pouca coisa, sabe, o grande problema do Terãs é que infelizmente ele é a contratação mais cara do Fluminense. Então muito disso leva em conta a questão do adversário. Felipe Andrade mereceu um parágrafo à parte. Devido à escassez de zagueiros no elenco, o problema do setor, a solidariedade é pedida pelos torcedores. Mas suas melhores atuações foram como primeiro volante.
vai chegar o momento em que iremos debater se, com a lesão de André, não vale testá-lo nessa função para voltar a ter todas as qualidades de Martinelli como segundo homem de meio de campo. Até lá, tê-lo na zaga é mais necessário. Sabe, eu gostei do Felipe Andrade. O Felipe Andrade, ele nesse jogo em si, ele se viu como um André na zaga. Mas ele é ótimo justamente nessa volância. Então, sim, esse parágrafo aqui eu gostei, tá? Eu achei muito bom, muito bem feito. Para não ter que dizer que tudo foi perfeito, houve momentos que o Fluminense parecia travado, que é o que eu vi mais. O Sampaio Corrêa dificultou as infiltrações do ataque, escalando uma linha de 5 defensores. Então o tricolor repetiu um cenário onde tinha posse de bola, mas gerava com lentidão e não encontrava passo pelo meio. Lentidão. Eu gostei dessa palavra. A solução veio de chute de fora de área. Marquinhos e Douglas Costa quase marcaram. Kobe Lima, ou Terãs, de acordo com a súmula, abriu o placar dessa forma. Foi Terãs, tá? O gol ele não é pelo jogador que quer ter sido o gol, mas sim pela súmula. Então, Terãs fez o gol. Mas é isso, né? Parece que falta, sabe? Ele falou sobre travar. Falta, sabe? Parece que sempre tá faltando alguma coisa pro Fluminense. E é isso que traz esse mal-estar nosso. Na segunda etapa, o Sampaio Corrêa fez substituições e tentou se soltar para o ataque, mas barrava nas próprias limitações. Seguiu sem ter chances de perigo, mas passou a dar mais espaço para o Fluminense, que demorou para conseguir transformar a vantagem numérica dos contra-ataques em gols. O motivo é um problema repetitivo. O Fluminense superava a linha de marcação, tinha caminho aberto para acelerar, mas pisava no freio e permitia a defesa se recompor. De nada adianta ter uma boa saída de bola se o ataque não aproveita disso. Exatamente, não tem aquela questão de contra-ataque. O Fluminense não sabe jogar mais de contra-ataque. E é por isso que as pessoas reclamam. É por isso que os torcedores sempre chiam, justamente. Por quê? Porque eles já sabem o que vai acontecer. O contra-ataque vai virar um ataque. Era comum ver lances do tipo: Arias, por exemplo, recebia um bom passe e tinha espaço para arrancar na intermediária. Ficava no mano a mano contra o adversário, mas ao invés de seguir, decidia parar a jogada e esperar os companheiros chegarem. Era toda hora isso. A defesa conseguia se recompor e o ataque voltava a estaca a zero. Essa falta de construção de ataques mais agudos já foi vista em outros jogos e é algo repetitivo, que é o que mais a torcida reclama, tá? Diniz solucionou essa questão em parte quando Alexander e Cauã entraram no segundo tempo. A dupla que costuma apostar nas jogadas mais verticais deu uma nova dinâmica para a equipe. Antes de Arias cobrar o pênalti que fez 2-0, o Fluminense já poderia ter ampliado. E sim, muito por falta justamente do que foi o Cauã Elias. O Cauã Elias até agora ele é um jogador que acha que é um John Kennedy, que pode resolver a jogada, que pode driblar 3, 4 jogadores, mas não é assim que funciona. Ele teve uma jogada que foi específica, que me marcou, que foi ele tendo acho que foi o Terãs no lado. Era só ele tocar pro Terãs chutar e fazer o gol. E em vez disso ele quis tentar entrar no meio de 2 jogadores e perder a bola. Até isso me fez pensar assim, cara, se o Cauã Elias errar mais uma vez, eu coloco ele como bagre do time. Mas ele acabou não errando. Mas porque ele nem teve chance de errar. No fim, a impressão é positiva. Eu discordo. Mesmo com reservas, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu ser dominante como torcedores estão acostumados. O nível vai subir contra o Atlético Mineiro, mas a expectativa é que o desempenho se mantenha. Não. A expectativa é que o desempenho se abaixe. Essa que é a expectativa. O segundo jogo do confronto Fluminense Sampaio Corrêa será de 22 de maio no Maracanã. O avanço será nas oitavas de final e vale 3 milhões para o time classificado. Bom, eu só discordo que foi positivo, eu não vejo nada positivo. Talvez eu esteja muito por conta dos recentes resultados, mas é o que traz o meu sentimento. E para você, traz esse sentimento também? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live. Voltou, hein? Todos os dias, exceto todos os dias, às 6 ou às 7 horas da noite, exceto sexta-feira, hein? Saudações tricolores, te vejo lá.